Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria recebê-los aqui. Eu não sei se você sabia disso, mas o inverno chegou. Não digo isso apenas pelo nosso sentimento do clima, da temperatura, ou pelo cheiro de naftalina nesse lugar, as pessoas tirando suas blusas lá do fundo do armário. Mas hoje é oficialmente o dia em que o inverno começa, a estação do inverno. E essa série de mensagens, ela foi preparada exatamente para esse momento, para marcar o início dessa estação. Porque assim como a natureza tem 4 estações, assim também a nossa vida, ela passa por algumas estações. Existem na nossa vida períodos e momentos que são como o verão. Momento de crescimento, momento de alegria, momento de conquistas, de vitórias, momentos de abundância. Mas há momentos na nossa vida também que são como o inverno, marcados por um tempo de silêncio, por um tempo de se recolher, tempo de espera, tempo de dúvidas, tempo de cansaço. Às vezes aquela sensação de que nada está acontecendo. E talvez hoje, algumas pessoas aqui estejam vivendo exatamente esse capítulo, esse momento, essa estação na sua vida. O período do inverno, como estação da nossa vida, é um tempo de espera. E eu não sei você, mas eu detesto esperar. Eu tenho um problema sério com paciência. É algo que Deus vem desenvolvendo na minha vida ao longo dos últimos anos. E ainda mais agora, Deus tem desenvolvido a minha paciência por meio da minha própria filha de 4 anos, a Mel. Deus, por meio da minha união com a Nath, fez surgir um ser que tem ainda mais dificuldade com paciência do que eu. Então agora Deus tem me colocado diante de um espelho e Ele tem tratado essa falha, tem tratado essa área do meu caráter, desenvolvendo em mim essa paciência. Essa semana eu estava chamando a atenção da Mel para algumas coisas, corrigindo a postura dela e dizendo: olha, filha, você precisa aprender a ser mais paciente, a ouvir o seu pai, a obedecer às ordens que nós damos. E a Mel, ela sentou no meu colo e tão dramática e tão intensa como é o pai dela, ela virou para mim, ela disse: pai, esse é o pior dia da minha vida. Eu disse: bom, prepare-se. Muitos dias assim virão pela frente na sua vidinha, tá? Mas sabe, eu tenho dificuldade com a espera. Esperar é difícil. Recentemente eu e a Nath vivemos uma situação de um voo atrasado lá nos Estados Unidos. Agora em maio nós estávamos lá indo da Flórida para Atlanta. E quando nós chegamos no aeroporto, no horário certinho, nós descobrimos que havia um ciclone tropical que havia interrompido todos os voos daquele dia. Muitos voos haviam sido cancelados e quando você olhava naquela tela em que aparecem os voos, todos os voos, atrasado. E conforme a gente esperava, o tempo de partida da aeronave aumentava. Nós chegamos a esperar, se não me engano, em torno de 5 a 6 horas, deitados no hall do aeroporto. Como é difícil esperar quando você precisa viajar, quando você está ansioso para chegar. Um outro momento em que eu esperei muito, em que eu sofri bastante, foi em um casamento. E nada também é tão difícil quanto o atraso em um casamento, quando a noiva não chega.
Eu lembro que eu e a Nath estávamos em um casamento lá em Mariporã, cidade, terra de cativeiros, né? Brincadeira, gente, uma brincadeira de mau gosto, mas Mariporã é uma cidade muito... O lugar do casamento é um lugar muito bonito. E a moça, a noiva, atrasou 3h30. E nós estávamos com muito frio. E além do frio, nós estávamos com fome porque o casamento era pela manhã. Nós fomos almoçar cerca de 3h da tarde. Não seja esse tipo de noivo, ok? Vamos combinar uma coisa aqui. Se você convidar uns pastores da rede para fazerem o seu casamento, máximo aquele atraso proposital ali de 30 minutos está bacana, tá? Mas como é difícil esperar num casamento. Agora, ainda mais difícil para mim é o atraso no trânsito de Indaiatuba. É terrível, não é? Cada dia está pior. E ainda é mais difícil para aqueles que moram na região do parque e precisam atravessar o parque naquele horário do rush, quando os filhos estão saindo da escola ou quando as pessoas estão indo trabalhar. Como é difícil lidar com as pessoas lerdas no trânsito de Indaiatuba, que fazem tudo travar. São esperas, são atrasos. E todo tipo de atraso, todo tipo de espera produz um incômodo na gente, produz um tipo de ansiedade, de impaciência. Mas existem esperas que são ainda mais difíceis e muito mais difíceis, como, por exemplo, casais que estão à espera de um filho. Estão há meses, estão talvez há anos tentando engravidar. E nada acontece. Como é terrível quando você vai lá naquela expectativa fazer o teste da gravidez para ver se agora finalmente o resultado positivo vem. Vocês estão talvez passando por um tratamento, passando por um acompanhamento médico e cada vez mais expectativas e pessoas começam a perguntar: e aí, quando virão os filhos? E vocês já não sabem mais o que responder para as pessoas. A espera por um filho pode ser dolorosa. Existem esperas difíceis, como por exemplo a espera por um casamento. Talvez você é uma moça, está há muito tempo aguardando, esperando para encontrar o teu varão. E ele não surge. E todas as moças, as suas amigas foram casando e você... nada acontece. E você sofre com isso. E você começa a ter dúvidas, você começa a questionar a Deus. Existem também esperas difíceis, como a espera pela restauração de um relacionamento, ou a restauração de um casamento. Talvez o teu marido se foi e você ainda carrega a expectativa de que Deus vai tocar o coração dele e ele vai voltar para casa. Talvez a tua esposa se foi. E você tem orado e tem clamado a Deus para que Deus toque o coração dela, para que ela entenda a importância de lutar pelo relacionamento e pelo casamento. Talvez o marido ainda não foi, a esposa ainda não foi, mas dentro de casa, talvez vocês estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas separados. Alguns casais que talvez já não dormem, não dividem mais a mesma cama, já não dividem mais o quarto, dormem em quartos separados. E lá no fundo, todas as noites, quando você senta a cabeça no travesseiro, você fica pensando: como foi que isso aconteceu? Como foi que nós viemos parar aqui? E será que Deus pode fazer um milagre e reverter algo que parece hoje irreversível? Tão difícil quanto isso pode ser também a espera por uma resposta. Você vem há anos clamando pela conversão do seu marido. Talvez clamando pela conversão da tua esposa, ou clamando pela conversão do teu filho, da tua filha que está distante de Deus, e você dobra os joelhos todos os dias e parece que só há silêncio, parece que Deus não dá uma resposta. Talvez você está enfrentando desemprego.
E você está cercado por problemas financeiros, e você não sabe o que vai ser da sua vida no próximo mês, e você está clamando a Deus, pedindo que Ele abra uma porta, que Ele dê uma oportunidade. Muitas vezes pode ser a resposta, a espera por uma cura. Você está enfrentando uma enfermidade, talvez uma enfermidade grave. Talvez os médicos até deram o diagnóstico de uma enfermidade humanamente irreversível. E você tem lidado com isso, você está à espera do diagnóstico, passando pelo tratamento, fazendo os exames e sempre naquela expectativa, naquela ansiedade de que venha finalmente uma notícia boa, uma notícia positiva, mostrando que você foi curado. Você tem clamado a Deus, pessoas estão se movendo e estão clamando a Deus juntamente com você. Não é fácil esperar. A pergunta que eu quero te fazer é: onde Deus está te fazendo esperar? Em que área da sua vida parece que Deus está demorando? Em que área da sua vida parece que Deus não está agindo? Em que área da sua vida Deus está em silêncio e você está esperando ansioso? É sobre isso que hoje eu gostaria de falar com você. Talvez você olhe para o seu relógio e você pense assim: parece que Deus não se importa. Parece que Deus está atrasado. E a grande mensagem que eu quero trazer hoje é justamente essa: Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Essa é a lição que nós vamos aprender por meio de uma história que se encontra em João, capítulo 11, versículos 1 a 45. E através dessa história, que é uma história extremamente dramática, cheia de tensão, eu quero te convidar a que você realmente entre dentro dessa história, se colocando no lugar dessas pessoas, e nós vamos avançar juntos, versículo a versículo. João, capítulo 11, versículo 1, ele começa dizendo: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Entenda uma coisa: sempre que João ele cita um nome específico, é porque aquela pessoa era de fato uma pessoa muito conhecida. Não era costume de João citar nomes. Então, quando ele o faz, ele faz porque há uma razão importante, ou porque aquelas pessoas eram de fato pessoas importantes e muito conhecidas. E esse é justamente o caso de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs muito conhecidas por nós: Marta e Maria. Nós temos tantas histórias a aprender com essa família. Nós falamos tanto a respeito dessa família, e o que parece é que de fato essa era uma família muito importante para Jesus. Não era uma família distante, era uma família próxima. Parece que Jesus tinha um tipo de intimidade com essa família. Muitas vezes Jesus repousou na cidade de Betânia, e estudiosos acreditam que Jesus repousou muitas vezes na própria casa de Lázaro. Alguns acreditam que Lázaro poderia ser inclusive um amigo de infância de Jesus. Ou seja, não sabemos exatamente como essa relação começou, como essa amizade começou. O que nós sabemos é que era uma relação muito próxima, muito importante, e João quer nos chamar a atenção para isso. Continuando a história, Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Lázaro ficou doente.
E Lázaro, veja o que elas dizem, como elas qualificam a relação de Jesus com Lázaro. Aquele a quem você ama. Jesus, o teu amigo especial, o teu amigo querido está doente. E não era uma doença qualquer, provavelmente era algo muito grave. Marta e Maria estavam extremamente preocupadas, a tal ponto que elas interrompem Jesus. Elas enviam um recado, um mensageiro que vai até o lugar onde Jesus está, porque elas estão preocupadas com a doença de Lázaro. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é que, lembre-se, essa família está sofrendo. Essa família é uma família muito próxima de Jesus. Sabe o que isso significa? Pessoas profundamente amadas por Deus também sofrem. Pessoas profundamente amadas por Deus também choram. Também enfrentam perdas. Também enfrentam períodos em que Deus parece em silêncio. O fato de nós sermos profundamente amados por Deus não nos blinda do sofrimento. Não nos isenta das dificuldades. É uma família próxima, é um amigo querido que Jesus ama. E então elas enviam um recado dizendo: o seu amigo que você ama está doente. Você consegue entender esse momento? Porque nós também já enviamos recados assim para Jesus, por meio de orações que fizemos. Talvez um dia você disse para Deus: Deus, meu casamento está doente. Deus, meu filho está doente. Deus, meu coração, a minha alma não está bem, eu estou doente. Deus, a minha empresa, Deus, a minha carreira, Deus, a minha vida financeira não está bem, está doente. Todos nós sabemos o que é estar no lugar de Marta e Maria, passando por um momento difícil, buscando a ajuda de Deus, clamando a Deus para que Ele venha e para que Ele haja, porque nós sabemos que Ele é poderoso, então nós clamamos e esperamos que Ele venha agir. O texto diz que a resposta de Jesus no versículo 4, ao ouvir isso, ao receber essa mensagem onde ele estava, ele disse a todos os discípulos que estavam com ele, ao mensageiro ele disse: essa doença não acabará em morte. Jesus, ele dá uma promessa, e essa promessa traz então paz. Se Jesus disse, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, o escolhido, então Ele não vai mentir. Então todos ficam mais em paz com essa notícia. Só que ao invés de Jesus seguir na direção de Lázaro e acudir Marta e Maria, o texto vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Veja, João está enfatizando isso. Jesus amava profundamente essas pessoas. E ouvindo que Lázaro estava doente, de uma doença grave, o texto diz que a nossa expectativa qual seria? Nós esperaríamos o seguinte: Jesus ouviu que Lázaro estava mal e doente e ele saiu correndo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Jesus continuou fazendo outras coisas. Continuou curando pessoas, atendendo milhares de pessoas que ele não conhecia, enquanto aquele que ele conhecia e que ele amava estava sofrendo. E as pessoas estavam aguardando ele. As pessoas estavam na expectativa da sua chegada, mas ele estava tão ocupado com outras coisas que ele acabou não indo. 2 dias se passaram e então Jesus disse algo para os discípulos. Jesus disse assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. Depois de 2 dias, Jesus disse: Lázaro adormeceu. Mas eu vou agora eu vou
para acordá-lo. Então os discípulos, sempre meio sonsos e um pouco confusos para entender o que Jesus estava falando, eles viraram para Jesus e disseram assim: Jesus, se Lázaro está dormindo, deixa que ele mesmo acorde. Logo ele vai despertar se ele está dormindo. Mas Jesus não estava falando que Lázaro estava literalmente dormindo. Então agora Jesus fala claramente, diz o texto, versículos 14 e 15. Então ele disse claramente para aqueles discípulos sonsos o seguinte, ele disse: Lázaro está morto. Eu fico imaginando nesse momento o choque para os discípulos. Como assim? Jesus, você disse há 2 dias atrás, você não está lembrando? Talvez Jesus foi afetado, está trabalhando demais, está ocupado demais, é tanta coisa na cabeça. Jesus, você disse, você enviou o recado para elas, suas amigas Marta e Maria, você disse: Lázaro, essa doença não acabará em morte. Veja o que você está dizendo, se Lázaro morreu, esse é um grande problema, porque agora você vai se passar por um mentiroso, as pessoas agora vão duvidar do que você diz. E para piorar a situação, enquanto os discípulos estão em choque, Jesus coloca algo mais nessa tensão. Jesus diz: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Ah, não. Chega. Não dá para entender Jesus. Jesus, como assim? Lázaro, a quem você ama, ele morreu. E agora você está dizendo que está alegre porque você não foi, você está alegre por não ter estado lá. Isso não faz sentido nenhum. Você consegue se colocar no lugar daqueles discípulos? Não faz sentido. É tão difícil entender o que Jesus está fazendo. Mas sabe, aqui eu quero trazer a primeira lição dessa história a respeito da nossa espera. A primeira lição é que o plano de Deus, ele nem sempre faz sentido. O plano de Deus nem sempre faz sentido, nós nem sempre vamos entender o que Deus está fazendo. E foi exatamente o que aconteceu com aquelas pessoas e com aqueles discípulos. Então o texto continua dizendo que eles foram para lá e quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo há 4 dias. Lembre-se, João ele sempre usa cada palavra com um propósito especial. E é muito provável que quando João diz que já haviam passado 4 dias, João estava tentando dar a ideia de que já havia passado o tempo de haver qualquer possibilidade de que Lázaro voltasse. Havia uma crença comum, antiga naquela época, não era uma crença bíblica, mas havia essa crença no meio do povo judeu, de que o espírito de uma pessoa, após a morte, ele permanecia até 2 a 3 dias próximo ao corpo. E aquele era o tempo que algo podia acontecer. Então, quando João diz que estava no 4º dia, João quer deixar claro que acabou qualquer possibilidade. Já não havia mais esperança, já não havia mais nenhuma expectativa, já não havia mais nenhuma possibilidade. João quer comunicar claramente, quando Jesus chegou, toda esperança humana já havia morrido. Era uma situação irreversível. Todos nós já lidamos com situações e momentos assim. Situações irreversíveis. Você olha para o seu casamento e você então entende que já não há mais possibilidades. Você olha para uma doença e você entende que agora isso é irreversível. Esse sentimento é um sentimento de impotência. É um sentimento terrível. É um sentimento que nos faz sofrer. Então ele chega lá e já não há mais o que fazer.
Ainda assim, Jesus insiste, diz que Jesus ele vai na direção de Betânia, na casa de Marta e Maria. Diz que essa cidade ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era relativamente próximo. E muitos moradores da região tinham vindo para consolar Marta e Maria pela perda de irmão. Vejam mais uma vez, era uma família muito conhecida, uma família muito importante. E muita gente, sabe aquele tipo de velório que lota o espaço, que lota a casa? Assim foi o velório de Lázaro, um homem conhecido. E todas essas pessoas foram até lá. Então o sentimento paira no ar. Essas dúvidas e questionamentos a respeito de Jesus não estão apenas no coração dos discípulos, mas no coração de Marta e Maria, no coração de todas as pessoas que ali estão vivendo aquela comoção, que estão sofrendo aquele luto. E é então que, quando Marta soube que Jesus estava chegando, Marta, com seu temperamento colérico, que toma atitude, que é proativa, ela vai na frente, ela deixa Maria para trás e ela diz: deixa que eu vou resolver as coisas com Jesus. E ela foi ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Quando Marta chega, Marta disse a Jesus: qual é a primeira frase de Marta para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta joga na cara toda a sua frustração, toda a sua decepção com o atraso de Jesus. Se você não tivesse se atrasado, se você tivesse priorizado, se você realmente se importasse, se você estivesse aqui, meu irmão querido não teria morrido, nada disso teria acontecido, nós não estaríamos vivendo tamanha dor que nós estamos vivendo. Então ainda assim resta em Marta a fé de que Jesus pode fazer algo. E ela diz para Jesus: mas Jesus, eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que você pedir, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você consegue compreender a tensão desse momento? Então Marta volta para casa. Jesus pede que Marta chame Maria. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Eu acho tão interessante esse detalhe. A casa está cheia. Parece que a casa de Marta e Maria estava sempre cheia. Mas Jesus tem o cuidado de encontrar com elas a sós. E ter uma conversa pessoal, individual, ouvindo a decepção, ouvindo a frustração dela, acolhendo as dores delas. Então ele manda chamar Maria para um momento com ele, para que ele possa conversar com ela sem a presença de todos. Embora esse seja o desejo dele, o texto diz que quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela estava indo ao túmulo, então todas as pessoas foram e seguiram Maria. Então quando Maria vai ao encontro de Jesus, ela não vai sozinha, há uma multidão de pessoas que estão seguindo Maria. E o encontro de Maria então com Jesus revela algo importante. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma frustração, a mesma decepção de Marta. Elas estão em comum acordo com sua frustração na reação de Jesus, na postura de Jesus. Parece que todos que estão ali estão tendo as mesmas dúvidas. Todos ali têm os mesmos questionamentos. E Maria então, aos pés de Jesus, ela derrama a sua dor, ela vomita toda a sua decepção com Jesus. E eu acho interessante que é aos pés de Jesus. Maria é aquela que sempre que nós a vemos, ela está aos pés de Jesus. No capítulo 12, ela vai estar aos pés de Jesus, com seu cabelo e com perfume caro ali, secando os pés de Jesus.
Em outro momento, nós vamos ver Marta trabalhando, ocupada com muitos afazeres, e Maria estava ouvindo ensinamentos aos pés de Jesus. Essa é uma marca de Maria. Quando ela tem dores profundas na sua alma, ela busca esse lugar, ela se recolhe para esse lugar seguro aos pés de Jesus. E eu fico imaginando agora a cena, as pessoas olhando para tudo isso e esperando uma resposta de Jesus. Jesus, o que você tem a dizer? Então, o texto diz que Jesus não responde Maria. E aqui que nós ficamos muito preocupados e começa a se gerar uma tensão ainda maior. Por que Jesus não diz algo? Por que Jesus não explica o que ele estava fazendo? Por que ele se atrasou? Por que isso aconteceu? Ele disse que Lázaro não ia morrer, mas agora ele morreu. Jesus deve explicações. Mas diz que Jesus não responde quando ele viu Maria chorar, e o povo também. Diz que ao invés de responder, ele se agitou no espírito e ele perturbou-se. O que foi que aconteceu? Parece que pela primeira vez, aquele Jesus tão seguro, que sabe o que está fazendo, parece que ele está hesitando. Ele não tem uma resposta. E ele nitidamente, claramente diante das pessoas, acaba ficando perturbado. Será que Jesus perdeu o controle? Será que dessa vez Jesus pisou na bola, ele realmente errou, falhou, se atrasou? E o texto continua dizendo, João 11:35, o menor versículo da Bíblia, mas talvez o mais profundo da Bíblia. Diz que Jesus chorou. Deus chorou. Deus derramou lágrimas. Você consegue imaginar um Deus onipotente, onisciente, santo, 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 que chora, que sente dor? Jesus chorou. Isso deveria nos chocar. Um Deus que chora é chocante, é surpreendente, é diferente do que nós imaginamos de um Deus. Então que as pessoas, elas dizem o seguinte, as pessoas que estavam por perto disseram, vejam, ele está chorando, ele amava Lázaro. Porque talvez essa era a dúvida que pairava no ar, essa é a dúvida que paira no ar quando Jesus não age. Será que ele me ama? Será que ele realmente se importa? Então agora muitas pessoas entendem, sim, ele amava Lázaro, vejam como ele amava. Então surge uma outra dúvida, muitas vezes em nosso coração, representada aqui nesse texto, quando as pessoas dizem, outros porém disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Ele não tem poder? Ele não é o Todo-Poderoso? Então por que ele não veio antes e não impediu? Há muitas dúvidas nesse texto. E sabe, como diz, o texto nos mostra, os discípulos não entenderam. Marta não entendeu. Maria não entendeu. As pessoas não entenderam. Ninguém está entendendo nada. O plano de Deus nem sempre faz sentido. Como disse Steve Farrar no seu livro, Forjados por Deus, Deus age de modo estranho. Entenda isso. Deus age de modo estranho, conduzindo-nos muitas vezes por caminhos que não entendemos. E Deus não age apenas de modo estranho, mas Deus age de modo lento.
desenvolvendo a nossa paciência nesse tempo e a nossa confiança nele. É por isso que é tão difícil entender o plano de Deus. Deus age de modo estranho, Deus age de modo lento. É por isso que em toda a Bíblia você vai ver momentos em que ninguém entende o que Deus está fazendo. E ele diz então em Isaías 55:8, porque os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, porque os meus pensamentos são muito elevados e diferentes dos pensamentos de vocês. Nós não somos capazes de compreender os planos, os propósitos de Deus. Eles estão além da nossa compreensão humana, muitas vezes. A verdade é que ninguém entendia o que Jesus estava fazendo, e talvez seja essa exatamente a situação de algumas pessoas hoje aqui. Talvez você está sentado aí, você se sente exatamente no lugar dessas pessoas. Eu não entendo. É então que eu gostaria de trazer um segundo ponto, uma segunda lição, onde nós vamos voltar um pouco alguns versículos a um trecho importante aqui. E a segunda lição nesse processo de espera é que Deus quer nos dar mais que uma resposta. E para que a gente compreenda o que Deus está fazendo, é importante que a gente entenda o que significa isso. Deus quer nos dar mais que uma resposta. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Marta quer uma resposta. Marta quer a cura. Marta quer um curador. Marta quer que Jesus mude a situação. Mas Jesus quer fazer algo diferente. Jesus não quer mudar a situação necessariamente, mas Ele quer mudar a compreensão de Marta a respeito de quem Ele é. É por isso que Jesus, Ele diz o seguinte, então Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eles têm um diálogo. Marta diz: olha, ele morreu. E aí Jesus diz: olha, Marta, mas eu não disse que ele viveria. E aí Marta diz: olha, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. E aí Jesus vira para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, eu sou a resposta. Eu sou a solução. E na verdade, toda essa história que está acontecendo com Marta e Maria é sobre isso. Jesus quer revelar quem Ele é a essas pessoas. Jesus quer ampliar a visão dessas pessoas a respeito da grandeza de quem Ele é, como Deus que entrou na história e que veio fazer algo muito mais profundo do que nós somos capazes de compreender. Ele veio vencer a morte, Ele veio derrotar a morte e garantir vida eterna a todos nós. Eu sou a ressurreição, a vida, Marta. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso, Marta? Quando Jesus está falando você crê nisso, Jesus está convidando Marta a ampliar a sua fé, a fortalecer a sua fé. E é isso que Ele está fazendo em todas as situações da nossa vida. É isso que Ele estava fazendo também com aqueles discípulos, quando Ele disse: eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer. De fato, é uma questão de fé. Deus está permitindo que situações aconteçam na nossa vida para que a nossa fé se torne mais forte, para que a nossa fé seja esticada, para que nós possamos contemplar e ver quem Ele realmente é e entender que Ele é a resposta, entender que Ele é suficiente. Marta estava focada no que Jesus poderia fazer. Jesus está tentando mostrar quem Ele é. Marta queria que Jesus resolvesse o problema. Jesus queria revelar sua identidade. Marta estava procurando um milagre e Jesus estava oferecendo a si mesmo. Marta, você procura uma solução para a morte. Você encontrou? Eu sou a solução para a morte. Talvez você esteja assim como Marta, pedindo uma resposta. Você quer um curador. Você quer um emprego.
E Deus está oferecendo algo maior. Ele está oferecendo Ele mesmo. A resposta cristã para o sofrimento não é uma explicação, é uma pessoa. A resposta cristã para o sofrimento não é uma explicação, é uma pessoa. É por isso que quando Jó passa pelo seu sofrimento, no capítulo 38, no meio de toda a luta que ele vive, todo o luto que ele enfrenta pela perda dos filhos, pelo tempo difícil que enfrenta com sua própria saúde, Jó, ele chega na presença de Deus e no capítulo 38, ele levanta 16 perguntas, 16 porquês. Por que, Deus? Por quê? Por que isso? Por que, Deus? Será que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso, Deus? Responda para mim, Deus. Por quê? E sabe o que Deus responde para Jó? Nada. Deus não dá para Jó uma explicação. Sabe o que ele dá para Jó? Ele diz: Jó, olha para mim. Lembra quem eu sou? Quem foi que estabeleceu os fundamentos da terra? Quem foi que dividiu e separou a terra do mar? Quem foi que criou os seres que estão nas profundezas do oceano, inclusive o grande Leviatã temido pelas antigas culturas e povos? Quem acha que controla o Leviatã? Quem foi que colocou as aves no alto? Quem foi que colocou as estrelas e as conhece pelo nome cada uma? Quem foi que criou todo esse universo, todo mundo que existe? Deus está convidando Jó a contemplar a sua grandeza, contemplar a sua soberania. E sabe o que acontece quando Jó contempla Deus? Ele não tem uma resposta. Ele contempla uma pessoa. E quando ele contempla essa pessoa, a resposta dele é: falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Eu não entendia. Mas ele diz, no versículo 5 ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. A fé de Jó foi fortalecida, foi esticada. É uma fé agora mais real, mais concreta, é uma fé mais nítida. Agora ele é capaz de ver o que ele não via antes, agora ele é capaz de entender o que ele não entendia antes, porque ele contempla a Deus. É isso que Deus quer nos dar. Mais que uma resposta, Ele se oferece a nós, dizendo: eu sou a resposta. Eu sou suficiente. Não importa o que você esteja vivendo. Como disse o autor C.S. Lewis: sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. E diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Sabe o que Deus está fazendo por meio desse tempo de espera na sua vida? Ele está te convidando, assim como Ele convidou Marta e Maria, a ter um tempo a sós com Ele, aos pés dEle, contemplando a grandeza dEle. E ao contemplar quem Ele é, as perguntas desaparecem. Eu lembro quão grande Ele é. E que Ele está no controle da história. Contemple a Deus. Deixe Ele fortalecer a tua fé. Enquanto você tenta sair da crise, Deus está usando a crise para transformar você, para fortalecer a tua fé, para que você possa compreender realmente quem Ele é. Então, o texto continua dizendo que Jesus chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada.
E Jesus disse: rolem a pedra para o lado. E claro, a Marta colérica está lá, dizendo: Senhor, não faz isso. Ele está morto já faz 4 dias, já não existem mais possibilidades. Acabou, já era, Jesus. Jesus, você chegou tarde. E ela diz mais, ela diz: o mau cheiro será terrível. E Jesus vai responder para ela: não, Marta, eu cheguei na hora certa, no tempo certo. Jesus responde a ela: eu não lhe disse, Marta, que se você cresce, você veria a minha glória? Entenda uma coisa, é nesses momentos em que a situação parece irreversível que Deus age. Porque o nosso Deus é um Deus especialista em coisas impossíveis. Portanto, não importa o mau cheiro do teu casamento. Não importa o odor que exala hoje a tua enfermidade. Não importa quão terrível seja o cenário da tua vida. Ele é o Deus que com sua voz, Ele diz: Lázaro, venha para fora, e a morte obedece Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem poder sobre qualquer circunstância da nossa história. Não importa o quanto cheire mal, Ele pode trazer vida com sua voz poderosa. E é isso que Ele faz. Jesus olhou para o céu e Ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço, Deus, porque o plano está acontecendo conforme aquilo que eu havia traçado. Pai, tu sempre me ouves, mas eu disse isso na presença dessas pessoas, porque por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Jesus tinha um propósito nessa história. Entenda, Jesus não estava reagindo aos acontecimentos. Jesus estava conduzindo os acontecimentos. Jesus não está reagindo aos acontecimentos da tua vida. Ele mesmo está conduzindo a tua vida, a tua história. Ele tem um propósito. E Deus não trabalha para cumprir os nossos prazos. Deus trabalha para cumprir os seus propósitos. E o seu grande propósito nessa história qual era? Para que essas pessoas venham a crer. Para que todas essas pessoas possam entender quem eu sou. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre Lázaro, não é sobre a enfermidade dele, não é sobre a tua enfermidade, é sobre Cristo Jesus. A história é sobre Ele. Então, nesse momento que Jesus revela o propósito dele, para que as pessoas creiam. Então Jesus diz: Lázaro, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto em um pano. Essa imagem é uma imagem importante do Evangelho para nós. Sabe por quê? Essa é a mensagem do Evangelho. Assim como Lázaro, todos nós seremos chamados por Jesus. E Ele vai tirar nossas faixas. E Ele fará tudo novo. E nós seremos curados, restaurados, glorificados. Não importa qual é a sua história, não importa qual é o momento que você está vivendo, a promessa dele é de que ele fará novas todas as coisas, e ele nos convida hoje a confiar. Ele disse: eu é que sei, os planos que eu tenho para vocês são planos de lhes trazer paz, um futuro cheio de esperança. É por isso que nós chegamos à terceira e última lição. A sua história faz parte de algo maior. Enquanto você não entender isso, a sua vida não vai fazer sentido. Enquanto você não entender isso, as tuas lutas, as tuas dores não farão sentido.
Você precisa entender que Deus, em toda a nossa história, Ele está nos conduzindo de maneira a nos convidar a participar de uma grande história. E por meio de nossas vidas, por meio de nossas dores, por meio de nossas lutas, agora nós somos convidados a ser um palco para a manifestação do nome dEle, para a manifestação da glória dEle, para a manifestação do amor dEle, para a manifestação do poder dEle. As pessoas ao nosso redor, assim como o túmulo de Lázaro é o palco da ressurreição, a tua vida, Deus quer usar como um palco para revelar a glória dEle ao mundo. É por isso que Ele diz, essa doença aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Você já parou para pensar nisso? Que a tua doença, o emprego que não vem, o diagnóstico difícil, o casamento, as lutas, a porta que não abriu, talvez por meio de tudo isso, Deus está escrevendo algo maior. E não é sobre a tua cura, não é sobre a tua vida. O centro nunca foi Lázaro, o centro nunca foi a doença, o centro da história sempre foi Jesus. E a sua história também só encontra sentido quando ela deixa de girar ao seu redor e começa a apontar para Ele. E é por meio dessa história então que nós somos chamados a oferecer a nossa vida a Ele. Porque Deus quer usar a nossa vida como um palco da manifestação do seu poder. Um palco para revelar sua glória. Deus quer usar a nossa vida como um difusor da sua graça incomparável. Quando Paulo diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne, me cura. Deus diz o quê? A minha graça te basta, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então as pessoas olham para a minha vida no meio de lutas tão grandes, no meio de uma enfermidade terminal. As pessoas olham para mim e elas perguntam assim, de onde vem essa esperança? De onde vem essa alegria? De onde vem essa paz? E a nossa resposta qual é? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Eu conheço meu Senhor. Eu confio no meu Senhor. Então, eu não olho as circunstâncias. Não, eu não olho as circunstâncias. Eu olho para o seu amor. E eu lembro que Ele está cuidando da minha vida. Não importa o que aconteça. Eu quero encerrar com um versículo bíblico muito importante na minha história. Ao longo da minha história, 1 Pedro 5, 6 e 7 tem me acompanhado. Durante a minha vida, desde a adolescência, eu passei por muitos momentos difíceis, muitas esperas. Momentos de muita ansiedade, de muitos questionamentos, muitas dúvidas. E nesse texto Deus me trouxe respostas profundas. Duas verdades sobre Deus que me ajudaram a tratar a minha ansiedade e descansar. A primeira, portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. O grande poder de Deus. Quem está escrevendo isso é Pedro. Aquele Pedro ansioso, que também estava lá presente quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele sabe, humilhem-se debaixo do grande poder de Deus. O que Pedro está dizendo a nós é, lembrem-se, Deus é poderoso, Deus é poderoso, nunca esqueça disso, nunca duvide disso. Nunca questione isso, nunca se esqueça disso, Deus é poderoso.
E ele continua dizendo: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele não é só poderoso, ele é cuidadoso. Ele cuida de vocês. Ele não é só um Deus grande, ele não é só um Deus poderoso, ele não é só um Deus majestoso, ele não é só um Deus distante que é santo, santo, santo e separado. Ele é um Deus de perto também. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que está cuidando da sua vida. Ele é um Deus cuidadoso. Deus é cuidadoso. E é isso que Marta e Maria vão descobrir somente no final da história. No final eles descobrem que a ausência aparente de Jesus nunca significou falta de amor. Na verdade, pelo contrário, o amor de Jesus estava operando em um nível muito mais profundo do que elas conseguiam enxergar naquele momento. E eu sempre fico olhando para essa história e me questionando: se Deus é todo poderoso e onisciente, então por que ele chorou? Por que ele chorou? Se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. E talvez esse seja um dos detalhes mais lindos de toda essa história. Jesus está chorando porque ele está encarando o mundo que o pecado produziu. Ele está vendo o inimigo chamado morte. Ele vê Marta sofrendo, ele vê Maria sofrendo, ele vê as pessoas sofrendo, ele vê toda a criação quebrada. E Jesus, ele não observa o sofrimento de longe, ele entra nele. Jesus provavelmente contempla sua obra na cruz. Ele sabe que está por vir. Ele sabe que ele vai enfrentar a morte para finalmente nos resgatar do poder e das consequências do pecado e nos trazer para o seu reino. Ele é um Deus que chora porque ele se importa. Ele é um Deus que chora porque ele sentiu a dor que eu e você sentimos. Ele não é um Deus que está à parte, distante. Ele sente. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que é a dor do luto. Ele sabe o que é sofrer. Ele é um homem de dores. Então nunca questione, como eu poderia ter questionado quando meu pai faleceu de uma doença repentinamente. Deus, por que o Senhor não curou meu pai? Então eu entendo ele falando a mim, eu entendi naquele momento: Tiago, eu sei o que você está sentindo. Eu perdi também meu filho querido, meu filho amado, meu único filho, morreu também. E ele morreu pelo teu pai, para garantir que a morte não seja a última palavra. Eu entreguei meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso, Tiago? Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Se você crê nisso, então nós precisamos entender o seguinte: então por que Deus não respondeu? Por que Deus não age? Porque Deus, ele não trabalha para cumprir os nossos prazos. Deus trabalha para cumprir os seus propósitos. E no tempo certo, no tempo devido, ele vai agir. Eclesiastes 3 diz que há uma ocasião certa para todas as coisas. Há um tempo certo. Esse é o nome da nossa série. No tempo certo. Ele é o Deus que age no tempo certo. Ele nunca está atrasado. O que Marta e Maria agora descobrem quando elas olham para trás, elas descobrem, na verdade, que Deus estava perfeitamente pontual. Então entenda, fé não é a certeza de que Deus fará o que nós queremos. Fé é a certeza de que Deus realizará o seu propósito no momento certo. Diante dessa verdade,
nós somos convidados então a nos humilhar. Humilhem-se. Talvez a imagem aqui seja de Maria chegando aos seus pés e se rendendo. O que Pedro quer dizer aqui é que nós devemos confiar. Se Ele é um Deus tão grande, se Ele é onisciente, se Ele é onipotente, se Ele diz: eu é que sei os planos que tenho para você, se Ele é rei sobre minha vida, então agora eu preciso tirar a coroa, eu preciso parar de querer controlar a minha vida, eu preciso parar de querer que as coisas sejam do meu jeito, e eu preciso me render, eu preciso me entregar, confiar que Ele sabe o que é melhor. E eu preciso, enquanto lido com a minha ansiedade nesse tempo de espera, eu preciso fazer o que Pedro está dizendo, eu preciso lhe entregar todas as minhas ansiedades. Entregar. Colocar aos pés dele. Porque ele está cuidando. Paulo diz em Filipenses 4, não se preocupem com nada. Em vez disso, apresentem seus pedidos a Deus, agradecendo por tudo que Ele já fez. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não se preocupe com nada. Deus está cuidando da tua vida. Não há um segundo da tua história que não faça parte do plano perfeito e soberano que Deus escreveu para a tua vida. Para refletir e praticar. Primeiro, Deus não está atrasado. Você apenas não conhece a história inteira. Segundo, enquanto você tenta sair da crise, enquanto você busca uma resposta, Deus está usando essa espera e essa crise para transformar você, para esticar a tua fé, para ter um encontro individual com você e dizer: Marta, olha para mim. Maria, olha para mim. Terceiro e último lugar, confie no autor da sua história. O enredo pode parecer confuso, mas o final será glorioso. Assim como Ele chamou Lázaro para fora, todos nós seremos chamados. E Ele vai tirar esses panos. Ele fará tudo novo. Tudo novo. Você não precisa entender o plano. Você só precisa confiar no autor da história, Criador da tua vida. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, ao ponto de ter vencido a própria morte. Mas Tu não és apenas um Deus grande, poderoso, distante. Tu és um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, Deus que se importa com a nossa história. Um Deus que está conduzindo a história, cada momento da nossa vida. Um Deus que permite situações, mas um Deus que não se omite. Um Deus presente, Deus conosco. Um Deus que nos guia, um Deus que se entrega, um Deus que se doa em nosso lugar, um Deus que entende a nossa dor, um Deus que levou a dor sobre si, para que sejamos curados pelas tuas feridas. Diante da tua grandeza e do teu cuidado hoje, nós nos rendemos como Maria,
aos teus pés. E nós encerramos essa noite cantando essa paz que sentimos em nossa alma. Não é porque tudo vai bem, mas é porque nós confiamos no teu amor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.